Eu quero convidar a você para abrir comigo a sua Bíblia, por favor, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura dos versos 6 ao verso 18. 2 Timóteo 4, 6 a 18. É muito importante entender, antes da leitura, que Paulo escreveu esta carta da sua segunda prisão em Roma. Esta foi a última carta que Paulo escreveu. E essa segunda prisão não era uma prisão como a primeira, uma casa, uma prisão domiciliar, mas ele estava numa masmorra, escura, úmida, fria e insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. Foi desta masmorra que Paulo escreve esta carta, a última carta. Este capítulo é o último capítulo da carta, e os versos que vamos ler são os últimos versos deste capítulo. Consequentemente, o que vamos notar aqui são as últimas palavras de Paulo antes de morrer. Portanto, vale a pena prestar atenção. E ele diz assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Alexandre o latueiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me guardará de toda obra maligna, o Senhor me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Eu queria pedir permissão para você, para só voltar a esse texto, na conclusão da minha fala. E o meu propósito nesta noite é apresentar a vocês o apóstolo Paulo. Quem foi este homem? Você e eu não temos dúvidas de que Paulo foi o maior pastor, o maior missionário, o maior evangelista, o maior teólogo e o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. O homem que plantou igrejas na província da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor. O homem que de Jerusalém ao Ilírico evangelizou judeus e gentios. Quem foi este homem? Este homem que morre pobre, velho, abandonado, cheio de cicatrizes, degolado em Roma, mas que é mais conhecido e influenciou mais a história da humanidade do que todos os Césares de Roma juntos. Quem foi este homem? Eu gostaria de apresentá-los. Apresentar este homem a vocês nesta noite. A primeira verdade que nós temos dele está lá em Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6, quando somos informados de que ele foi circuncidado ao 8º dia.
da tribo de Benjamim, da linhagem de Israel, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele era um judeu puro sangue. Sabemos à luz de Atos 22, versículo 3, que ele nasceu em Tarso, na Cilícia, importante região do império. Consequentemente, ele era um cidadão romano. Sabemos que ele foi enviado muito moço ainda para Jerusalém, a capital intelectual da teologia, para estudar aos pés do grande mestre Gamaliel, para ser um rabino judaico. Esse Gamaliel era neto do grande conhecido rabino Hilel. E a Bíblia nos informa que Saulo então vai ser treinado para ser um rabino. E à luz de Gálatas capítulo 1, versículo 14, ele se distinguiu dentre os da sua idade, tornando-se zeloso da tradição de seus pais. E ele então vai se tornar um grande líder, um homem culto, poliglota, um homem de cultura enciclopédica, um homem que vai trafegar com muita liberdade pelos corredores do conhecimento humano. Tanto é verdade isso que quando ele chega em Atenas, a capital intelectual do mundo, a terra de Péricles, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, ele discute com os filósofos estoicos e epicureus. Quando ele escreve a sua carta a Tito, ele cita Epimênides, um filósofo do 6º século a.C. Era um homem que tinha uma cultura invulgar. Curiosamente, enquanto Saulo de Tarso se fortalece em Jerusalém como rabino, um outro rabino também crescia em Israel. Não na decantada Jerusalém, onde estavam os escribas, doutores da lei, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, o sinédrio, mas na pobre, pequena, esquecida Nazaré da Galileia, não perlustrando os bancos de uma academia, mas com as mãos calejadas na urdidura da luta de uma carpintaria. E esse rabino da Galileia, aos 30 anos de idade, vai ao Jordão, é batizado por João Batista e dá início ao seu ministério. Diz a Bíblia que ele pregava não como os escribas e fariseus, mas como quem tinha autoridade. Pregava aos ouvidos e pregava aos olhos. Os cegos viam, os coxos andavam, os leprosos eram purificados, os mortos ressuscitavam, as multidões o seguiam. Isso provoca inveja no sinédrio judaico e começam a vigiá-lo, a caçá-lo, a persegui-lo. Prenderam-no, acusaram-no, sentenciaram-no, levaram-no ao tribunal romano e Jesus é sentenciado à morte e pregado numa cruz e sepultado para alívio do sinédrio judaico. Entretanto, 3 dias depois, uma notícia explode em Jerusalém, como que uma bomba no arraial do inimigo. O túmulo do Rabi da Galileia está aberto, aberto de dentro para fora. Jesus ressuscitou. Nesse momento o sinédrio se perturba, nesse momento os judeus se inquietam, e é nesse momento que Saulo de Tarso vai se levantar como líder da oposição ao cristianismo e vai se levantar como o maior perseguidor da fé cristã. Preste atenção comigo, que o Novo Testamento vai descrevê-lo agora de 2 maneiras, 2 metáforas, 2 figuras. A primeira figura é que o Novo Testamento chama Saulo de Tarso de uma fera selvagem. Essa é a figura que está em Atos 9, versículo 1, que ele vai para Damasco respirando ameaças e morte contra os discípulos. E essa palavra no grego traz a ideia de uma fera selvagem que salta sobre a sua presa para destruí-la. Ele era uma fera selvagem. Se não, vejamos. 1 Timóteo 1,13, ele se definiu como insolente, como blasfemo e como perseguidor. 1 Coríntios 15:9, ele se definiu como o menor dos apóstolos, porque ele perseguiu a igreja de Deus. Atos 8, versículo 3, diz que ele assolava a igreja e entrava nas casas e arrastava homens e mulheres e os jogava na prisão. Ele não respeitava domicílio doméstico.
Atos 9, versículo 21, nós somos informados de que ele não apenas assolava, não, ele exterminava os discípulos de Cristo em Jerusalém. E você sabe que exterminar não é prender, não é bater. Exterminar é matar. Saulo era um assassino em série. Lá em Gálatas 1, versículo 13, nós somos informados de que ele devastava a igreja de Deus. Ele era uma fera selvagem. Vejamos ainda, Atos 22, versículo 4, nós somos informados que ele perseguiu o caminho, a religião do caminho, até a morte. E agora eu entendo que ele não perseguia apenas os crentes, ele perseguia também a religião dos crentes. Ele perseguiu o caminho, com fúria mortal. Atos 26, versículo 9, nós somos informados de que ele entendia que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus. E agora eu entendo que ele não perseguia apenas os crentes, não apenas a religião dos crentes, ele perseguiu o Deus dos crentes, ele perseguia Jesus. Atos 26, versículo 10, nos diz que ele encerrou não alguns, não poucos, mas muitos dos santos em prisões. E contra esses muitos santos, ele dava o seu voto quando os matavam. Às vezes nós pensamos que Saulo só mandou matar Estevão, não é verdade isso, ele mandou matar muitos dos santos na cidade de Jerusalém. Ele foi um homem sanguinário, ele foi uma fera selvagem. Atos 26, versículo 11, diz que não por algumas sinagogas, mas por todas as sinagogas, ele afligia os crentes, ele batia nos crentes, forçando-os a blasfemar. E eu aprendo então, que ele não apenas perseguia fisicamente, ele perseguia também psicologicamente. Em outras palavras, ele entrava dentro de uma sinagoga e dizia para os crentes assim: ou você nega Jesus ou eu te prendo, ou você nega Jesus ou eu te bato, ou você nega Jesus ou eu te mato. Ele era uma fera selvagem. Mas o Novo Testamento nos oferece um segundo retrato deste homem. Saulo não era apenas uma fera selvagem. Em segundo lugar, ele era um touro indomável. Indomável. Esta figura está em Atos 26, 14. Quando o próprio Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, dizendo assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Eu que fui criado na roça, entendo muito bem esta figura. Para amansar um garrote, um bezerro ou um boi, você usa um instrumento chamado aguilhão. Às vezes nós pensamos que o Espírito de Deus só começou a trabalhar em Saulo no caminho de Damasco. Isso não é verdade. Toda vez que Saulo entrava numa casa e arrastava um homem ou uma mulher para jogar na cadeia, toda vez que Saulo entrava numa sinagoga e batia nos crentes da sinagoga e os jogava na cadeia, e tentava forçá-los a blasfemar, e esses crentes preferiam morrer a negar o nome de Jesus, e esses crentes, em vez de morrer murmurando e blasfemando, eles morriam glorificando a Deus. Era Deus picando a consciência deste homem, era Deus ferroando esse touro bravo, mas esse touro bravo não quer ser amansado. Até o dia que esse touro bravo vai para Damasco, respirando ameaças e morte. E de repente, o domador de touro bravos joga esse touro bravo no chão. E grita do céu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. O touro bravo está caído. O touro bravo está vencido. O touro bravo está subjugado. O maior perseguidor do cristianismo está convertido. Fecha-se aqui o primeiro capítulo da sua vida. Abre-se um novo capítulo. A preparação de Saulo para o ministério. E você vai entender que este homem foi levado cego diante da gloriosa visão que ele teve no caminho de Damasco, para a cidade de Damasco, na rua direita, na casa de Judas, e ele fica 3 dias ali, orando e jejuando.
Quando o próprio Senhor aparece para Ananias em Damasco, um discípulo, e diz: vai à rua direita, na casa de Judas em Damasco, porque eu quero que você ore por Saulo, e imponha as mãos sobre ele para ele ser curado da cegueira. Ananias responde para Deus assim, em Atos 9:13: Senhor, mas eu tenho escutado de tanta gente, quantos males tem feito este homem aos teus santos em Jerusalém. Mas Deus diz: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Eu enviarei para longe aos gentios, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ananias foi, Ananias o chamou de irmão, Ananias impôs as mãos sobre ele foi curado, ele recebeu o Espírito Santo e ele foi batizado. Agora abra sua Bíblia comigo em Atos 9:20, por favor. O que aconteceu com ele? Depois que ele foi curado, depois que ele foi revestido com o Espírito Santo e depois que ele foi batizado. Veja comigo aí Atos 9:20. Logo depois, diz a Bíblia, que ele passou a pregar nas sinagogas de Damasco, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Agora, por favor, leia o verso 22 comigo. Quando a Bíblia diz que Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. E eu vou lhe fazer uma pergunta. Há alguma diferença entre a pregação do verso 20 para a pregação do verso 22? Preste atenção no texto. No verso 20 ele afirma que Jesus é o Filho de Deus. No verso 22 ele demonstra que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. Há alguma diferença? Sim, há uma profunda diferença. No verso 20 a pregação é declaratória. No verso 22 ela é demonstrativa. E demonstrar é provar uma tese, detalhada, meticulosa e exaustivamente. A grande pergunta é: quanto tempo durou entre a pregação do verso 20, onde ele afirmava, para a pregação do verso 22, onde ele demonstrava que Jesus era o Messias? Atos não responde, mas a resposta está em Gálatas capítulo 1, versículo 15 a 17. Esse tempo foi de 3 anos. 3 anos. E a pergunta é: onde Paulo estava nesses 3 anos? E nós entendemos à luz de Gálatas que ele estava na Arábia, porque diz aí que logo que ele teve a experiência em Damasco, ele não subiu para Jerusalém, onde estavam os apóstolos antes dele, nem consultou carne e sangue, mas aprove ao Senhor revelar-se a ele nele, e então ele partiu para a região da Arábia, e depois de 3 anos então é que ele volta outra vez para Damasco, e então sobe a Jerusalém. O que ele ficou fazendo na Arábia? Foi nesse tempo que o Senhor Jesus se revelou a ele e nele. De tal maneira que o conteúdo teológico que Paulo ensina nas suas cartas, ele não aprendeu aos pés de nenhum mestre humano, ele recebeu por revelação direta do Senhor Jesus. Na verdade, ele fez um seminário intensivo com Jesus nesses 3 anos. Se Jesus dedicara 3 anos aos apóstolos em Israel, agora Jesus dedica 3 anos a Paulo na Arábia. E nesses 3 anos, certamente, ele releu o Antigo Testamento. E ele percebe uma coisa, que aquele Jesus que ele perseguira, de fato era o Messias, de fato era o Cristo. Convencido desta verdade, nesses 3 anos, então diz Gálatas 1, 17 e 18, que ele volta outra vez para Damasco, e é nesta volta para Damasco que se encaixa o verso 22. Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. O que acontece com ele? Os judeus resolvem matá-lo, e ele tem que fugir de Damasco, de noite, dentro de um cesto, muralha abaixo, de forma humilhante. Agora sim, veja comigo aí Atos 9, 26, então ele sobe para Jerusalém. E eu queria levantar aqui, meus irmãos, uma tese, eu preciso muito da sua atenção, por favor, para você acompanhar esse raciocínio. Eu quero levantar aqui uma tese, e a tese é esta. Nós temos a ideia de que Saulo já foi usado poderosamente por Deus desde a sua conversão. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Saulo precisou aprender uma das verdades mais importantes da fé cristã,
mais importância do seu ministério. Que verdade? A verdade da nova aliança. Verdade essa que ele vai ensinar mais tarde na sua segunda carta aos Coríntios, a partir do capítulo 2, versículo 14, quando ele diz assim: graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para uns cheiro de vida para vida, para outros aroma de morte para morte. Mas quem porém é suficiente para essas coisas? A pergunta fica no ar no capítulo 2, versículo 16, 2 Coríntios. Quem é suficiente para uma vida dessa? Não tem resposta. A resposta só vem no capítulo 3, versículo 5, quando ele diz: a nossa suficiência vem de Deus. Isso é nova aliança. Velha aliança é quando tudo depende de mim, nada depende de Deus. Lembram quando Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas da lei? O povo disse assim: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Fizeram mesmo? Claro que não. Faltou-lhes sinceridade? Não. Faltou-lhes poder. Faltou-lhes poder. Eu não consigo nada. Quando eu coloco o eu na frente, eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou realizar, já está tudo fracassado, porque eu estou partindo do pressuposto da velha aliança. Tudo depende de mim. Na nova aliança, tudo depende de Deus, nada depende de mim. A nossa suficiência vem de Deus. Agora preste atenção que quando Saulo vai para Jerusalém, ele ainda está governado pela velha aliança e não pela nova aliança. Eu quero provar essa tese, com a graça de Deus. Quando Saulo sobe para Jerusalém, ele sobe com algumas ideias na sua mente. A ideia fixa que ele sobe é a seguinte: eu vou ser o grande líder da igreja em Jerusalém. Eu tenho o melhor currículo. Eu tenho o melhor perfil. Eu tenho o melhor cabedal para assumir a liderança da igreja em Jerusalém. E ele tinha razões para pensar isso, sabe por quê? Primeiro, todos os apóstolos de Jesus, exceto Judas Iscariotes, eram galileus. Gente lá do norte, da Galileia. E você sabe que em Jerusalém os galileus eram recebidos com preconceito, com reservas. Era gente de segunda categoria. É tanto fato que quando o Pentecoste aconteceu, e você lembra que o Espírito Santo foi derramado, quando o povo de Jerusalém chegou para ver a cena, uns olharam e perguntaram: o que quer isso dizer? Outros disseram: não, são galileus. Outros: não, estão bêbados. É gentinha. Fique tranquilo. Segundo, todos os apóstolos de Jesus eram homens iletrados, incultos. E Jerusalém era o local onde se reunia a liderança judaica intelectual, os doutores da lei, os escribas, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, o sinédrio. E Saulo pensou assim: esses homens incultos não vão conseguir alavancar a obra aqui nessa cidade tão preconceituosa, tanto com gente da Galileia quanto com gente inculta. Terceiro, ele conhecia Jerusalém. Ele estudou em Jerusalém. Criou-se em Jerusalém. Ele era talvez um dos membros do Sinédrio. Ele conhecia os intestinos do poder eclesiástico daquela cidade. Ele tinha trânsito livre nos corredores do poder daquela cidade, do poder eclesiástico, do poder religioso. Ele diz: eu tenho o melhor perfil, eu tenho o melhor currículo, eu vou ser o líder. Sabe o que aconteceu com ele? Olha aí Atos 9, 26. Quando ele chega em Jerusalém, todos os discípulos, não alguns, todos, não acreditaram que ele fosse discípulo. Acharam que ele estava blefando, que ele estava sabotando a fé cristã, e bateram a porta da igreja na cara dele. Primeira decepção. Nem acolhido na igreja ele foi. Agora olha Atos 9, 27. Barnabé vai interferir, vai pegar Saulo, vai apresentá-lo aos apóstolos, vai contar a visão que ele tivera no caminho de Damasco, e agora então Saulo recebe acolhida na igreja, e logo que ele recebe acolhida na igreja, ele começa a trabalhar, começa a falar, começa a pregar, começa a discutir com os gregos helenistas, gregos que tinham nascido fora de Israel, e quando ele começa o seu trabalho entusiasmado, os gregos helenistas dizem: vamos matá-lo. Aí os discípulos se reúnem, ou seja, os membros da igreja se reúnem e dizem assim para ele:
Saulo, você não pode ser nosso pastor, você tem que ir embora daqui. Ô, gente, ser mandado embora de uma igreja não é fácil. Não é fácil. Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi embora. Ele não foi embora. Mas não foram apenas os crentes, os membros da igreja de Jerusalém, que não queriam que ele ficasse, não. Deus também mandou ele sair da igreja. Veja comigo Atos 22, 17. Diz o texto lá que ele estava em Jerusalém, quando ele teve uma visão, e o próprio Deus apareceu para ele e diz, vai embora de Jerusalém, que eles não vão te ouvir. Ô, gente, ser mandado embora da igreja pela liderança da igreja, ou pelos membros da igreja, é uma coisa. Mas ser mandado embora da igreja pelo próprio Deus. Sabe o que ele fez? Ele não foi embora. Não foi. Aliás, ele começa a discutir com Deus. Ele começa a razoar com Deus. Olha aí Atos 22, versículo 18 e 19, diz, mas Deus, eu persegui a igreja aqui em Jerusalém. Quando se matou Estevão, tua testemunha, eu estava presente, consentia nisso, e até guardei as vestes daqueles que o apedrejaram. Ele está dizendo em outras palavras para Deus o seguinte, Deus, o Senhor vai cometer um erro estratégico me tirando daqui. Eu sou o cara. Eu sou o homem. Eu sou o líder. Eu tenho o melhor perfil, tenho o melhor currículo. O Senhor não pode fazer isso. Só que Deus não mudou. Foi Saulo quem teve que mudar e mudar-se. E Deus diz, vai! Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi. Não foi. Volta comigo para Atos 9:30, por favor. Diz que os discípulos se reuniram, levaram Saulo até Cesareia. Veja que ele não foi, ele foi levado. Ele não saiu, saíram com ele. Ele saiu de Jerusalém como Ló saiu de Sodoma, a reboque. E de Cesareia mandaram para onde mesmo esse camarada? Para Tarso. E onde era Tarso? A cidade que ele nasceu, a casa dele. Sabe o que Deus está dizendo para esse cara que acha que é insubstituível? Deus está dizendo para ele, meu filho, arruma as malas e volta para casa. Se você pensa que eu preciso de você, é você que precisa de mim. Você tem que aprender ainda o princípio da nova aliança. Tudo depende de Deus, nada depende de mim. E ele ficou em Tarso em torno de uns 10 anos no anonimato, longe do palco, longe das luzes da ribalta, longe dos holofotes. Mas o pior não tinha acontecido ainda. Leia agora Atos 9:31. No dia que Saulo arrumou as malas e foi embora da igreja, diz a Bíblia que a igreja passou a ter paz e passou a crescer. Você quer coisa pior para um pastor do que isso? No dia que ele vai embora da igreja, todos os problemas da igreja se resolvem, a igreja explode em crescimento. Deus estava trabalhando nesse homem para depois trabalhar através desse homem. Deus estava mostrando para ele a necessidade de entender o princípio da nova aliança. Tudo depende de Deus, nada depende de nós. Muitos anos depois explode um avivamento em Antioquia da Síria, e a igreja de Jerusalém manda para lá o seu melhor pastor, Barnabé. Barnabé chega e vê a graça de Deus prosperando, lembrou-se de Saulo e foi atrás dele em Tarso, e o buscou para trabalhar com ele em Antioquia durante 1 ano. Eles pregaram e eles ensinaram. Tendo eles pregado e ensinado durante 1 ano, estando orando e jejuando, o Espírito Santo apareceu e disse, agora separai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Preste atenção que não foi Saulo e Barnabé, foi Barnabé e Saulo. Você já foi reserva alguma vez? Você já ficou na sombra de alguém alguma vez? Você já andou debaixo do cajado de alguém alguma vez? Saulo não era o líder, ele era o liderado. Deus ainda estava trabalhando nele, para depois trabalhar através dele. Então eles partiram, Barnabé, Saulo e o jovem João Marcos como um auxiliar dos dois, que era primo de Barnabé, o João Marcos. E eles então começam a obra missionária e chegam na ilha de Chipre e vão à cidade de Pafos. E lá o governador, o procônsul Sérgio Paulo, está interessado no evangelho, mas o seu mago particular, Elimas, tenta impedir
o governador ou o procônsul de se converter, porque se o governador se converter, você perdeu o emprego, porque ele era um mágico particular. E como Saulo percebeu que aquele mágico estava tentando impedir o procônsul de se converter, Saulo olhou para ele e, cheio do Espírito Santo, disse: ó servo do diabo, até quando perverterás os retos caminhos de Deus? Pois ficarás cego. O mágico fica cego, o procônsul se converte, o temor de Deus cai sobre a multidão presente. E diz a Escritura que a partir de Pafos, Saulo deixa de usar o seu nome judaico Saulo e passa a usar o seu nome romano Paulo, e a partir dali ele torna-se o maior líder do cristianismo, porque já havia aprendido a verdade: tudo depende de Deus, nada depende de mim. Eles estão entrando na região de Salamina, quando na Perge da Panfilha e Salamina, quando era uma região alagadiça, muito perigosa, com muitos pântanos, com muitas doenças endêmicas na época, sobretudo febre maleita e muitas outras mais. E diz a Bíblia que Saulo fica doente. E João Marcos volta para Jerusalém, com medo, muito moço ainda. Talvez ele pensasse que missões fosse uma viagem de turismo. Ele diz: não, esse negócio é perigoso demais, a minha vida é muito jovem ainda, eu não quero entrar nessa não. E voltou. E diz Gálatas 4,14, que por causa de uma enfermidade física foi que Paulo pregou pela primeira vez o evangelho na região da Galácia. Eu não sei que enfermidade era essa, mas em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo diz que foi um espinho na sua carne, um mensageiro de Satanás, para esbofeteá-lo. Enfermidade essa que ele orou 3 vezes para Deus tirar dele, e Deus não tirou, e disse: não, eu não vou tirar não, mas a minha graça te basta, meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Eu estou muito inclinado a crer que esse problema era uma febre malária que ele contraiu nessa região de Perge da Panfilha, e isso gerou uma dor de cabeça crônica e aguda, e dizem os estudiosos que era uma dor lancinante, insuportável, que atingia inclusive a própria visão. Por isso que Gálatas diz, capítulo 4, que quando os crentes da Galácia o receberam, tiveram tanta compaixão por ele, que se possível, teriam arrancado os próprios olhos para dar-los a Paulo. E Paulo então chega na província da Galácia, naquelas regiões montanhosas, a mais de 1000 metros acima do nível do mar. E ele prega ali em Antioquia da Pisídia, ele prega ali em Icônio, ele prega ali em Listra, ele prega ali em Derbe, com lutas, com lágrimas, com sangue, a ponto de ser apedrejado em Listra e arrastado da cidade como morto. Mas por onde ele passa, ele deixa convertidos, ele deixa líderes estabelecidos, ele deixa igrejas plantadas. Ele está de volta agora na primeira viagem missionária, e leia comigo por favor Atos 14, versículo 27, quando ele retorna para a base, retorna para a igreja de Antioquia da Síria, para dar um relatório desta primeira viagem missionária, e tendo reunido os discípulos, relatou para eles quantas coisas fizera Deus, e como Deus abrira a porta da fé para os gentios. Nota de rodapé: há espaço para testemunho na igreja. Segundo, não há espaço para projeção humana na igreja. Relataram não quantas coisas fizeram eles, aprendeu a doutrina da nova aliança, quantas coisas fizera Deus. Quem faz a obra é Deus, nós somos apenas os instrumentos. Portanto, não cabe qualquer aplauso ao homem, qualquer glória ao homem, qualquer tributo de honra ao homem, porque toda a glória pertence a Deus. Agora preste atenção, meus amados irmãos, que quando Deus faz a obra, o inimigo também se incomoda muito. Não há obra de Deus sem oposição, não há. E logo em seguida, Atos 15:1 começa o problema. Porque quando
Paulo chega com Barnabé em Antioquia da Síria e dá esse relatório, a notícia chega em Jerusalém que os gentios estavam se convertendo. Aí alguns membros da seita dos fariseus desce de Jerusalém e começa a dizer para os crentes gentios: se vocês não se circuncidarem, vocês não podem ser salvos. Capítulo 15, versículo 5, se vocês não guardarem a lei de Moisés, vocês não podem ser salvos. Preste atenção que isso é um problema muito sério, porque aqui está alterando o evangelho, está dizendo que sua fé em Cristo não é suficiente para a salvação, que a salvação é uma somatória de fé mais obras. Isso não é o evangelho. O evangelho mostra que a salvação é exclusivamente pela graça de Deus mediante a fé. Não é o que eu faço para Deus, é o que Deus fez por mim em Cristo. Então não adianta fazer missões se a teologia está ruim. Primeiro preciso consertar a teologia. Precisa acertar a mensagem, porque quanto mais pregam a heresia, pior fica. O que aconteceu? Tiveram que reunir os apóstolos e os presbíteros em Jerusalém, discutir a matéria. Nesse concílio falou Pedro, falou Paulo e Barnabé, Tiago, irmão de Jesus, que era o presidente deste concílio, toma as decisões, junto com aqueles irmãos, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós tomar as seguintes decisões: não vamos impor aos gentios nenhuma coisa, nenhuma exigência para a salvação, é só a fé em Cristo. Agora vamos exigir e pedir deles que tomem cuidados com alguns aspectos culturais do judaísmo, para não criar barreira para o evangelho. Decisão tomada, decisão escrita, decisão comunicada às igrejas. Agora está tudo em paz, agora a teologia está boa, vamos voltar para a segunda obra missionária. Atos 15, 37 a 41, veja aí. Agora Paulo chega para Barnabé e diz: Barnabé, vamos voltar para a segunda viagem missionária? Barnabé disse: vamos sim, Paulo, só um detalhe, eu quero levar de volta o meu primo João Marcos, já está querendo ir conosco, e eu quero investir na vida dele. Paulo endureceu e disse: comigo esse moço não vai. Eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde lá de trás, em perto da Panfilha. Comigo esse moço não vai. Eu não o quero na minha presença. Eu não aceito a minha companhia. Ele não vai comigo. E diz a Bíblia aí que houve tal desavença entre Paulo e Barnabé que os dois não puderam andar juntos mais. Aí Barnabé pegou o seu primo João Marcos, foi para Chipre. Paulo pegou Silas, um dos membros da igreja de Jerusalém, que viera para trazer o relatório para as igrejas, e partiu encomendado pela graça de Deus para outra região. Nota de rodapé de novo: líderes crentes não deveriam brigar, mas às vezes brigam. Líderes não deveriam ter desavença um com o outro, mas às vezes tem. Mas até quando os líderes têm desavença, eles não podem frustrar os projetos de Deus, porque agora, em vez de uma caravana missionária, tem duas. Só que o projeto de Deus vai passar pelo relato de Paulo e Silas. Lembrem vocês que aqui de Antioquia, Paulo escreve a sua primeira carta, sua carta aos Gálatas, exatamente para condenar a atitude desses judaizantes que estavam querendo trazer a igreja de Cristo de volta para o judaísmo, de volta para a lei. Aí eles partem para a segunda viagem missionária. Eles querem entrar na Ásia, e Deus diz: não é para a Ásia que vocês vão. Impede de os missionários entrarem na Ásia. E nesse momento Paulo escuta um varão macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele entra na Europa, e ele entra na Macedônia. Preste atenção num fato muito importante aqui. Deus orienta o rumo missionário da igreja, mas quem escolhe os melhores métodos somos nós. Porque você vai notar que Paulo só vai se fixar em cidades estratégicas. Filipos era colônia romana, Tessalônica era a capital da Macedônia, Bereia era a importante cidade da Macedônia, Atenas era a capital intelectual do mundo, Corinto era a capital da Acaia. Traduz-se por Grécia. Preste atenção, que Paulo só vai se fixar em cidades estratégicas. O que ele está ensinando a nós agora, nesse momento? Vamos plantar uma igreja? Vamos. Em que cidade? Vamos comprar um terreno para construir um templo? Vamos.
Em que bairro? Em que rua? Que terreno vamos comprar? Porque às vezes a igreja vai plantar uma igreja na cidade mais difícil, mais escondida, de mais difícil acesso, vai comprar o pior terreno do bairro, na rua mais escondida do bairro, e o pior terreno da rua. Aí vai plantar uma igreja lá que vai ficar 20 anos com uma pequena congregação. Paulo está dizendo que nós devíamos ser estratégicos, plantar igrejas estratégicas, para que essas igrejas estratégicas influenciassem a micro-região. Agora, o fato de você fazer a obra de Deus do jeito de Deus, com os melhores métodos, não significa que você vai ter vida fácil, não. Porque Paulo foi preso e açoitado em Filipos, Paulo foi escorraçado de Tessalônica, Paulo foi enxotado de Bereia, Paulo foi chamado de tagarela em Atenas, e Paulo foi chamado de impostor em Corinto. De Corinto ele escreve as suas 2 cartas à igreja de Tessalônica. E agora na terceira viagem ele volta e vai ficar 3 anos em Éfeso. Éfeso era a capital da Ásia Menor. Era uma cidade cosmopolita de mais de 200 mil habitantes. Lá em Éfeso ficava o templo da deusa Diana. O templo da deusa Diana, um belíssimo palácio de mármore branco, era 8 vezes maior do que o Partenon de Atenas. Os nichos da deusa Diana, que eram miniaturas do templo da deusa Diana, eram vendidos a rodo na cidade de Éfeso e aquecia o comércio de Éfeso. Nos 3 anos que Paulo passa ali, ele desarticula a idolatria da cidade, ele desarticula a feitiçaria da cidade, a ponto das pessoas queimarem os seus livros em praça pública. Milhões de reais hoje seriam de livros queimados em praça pública, e a palavra de Deus prevalece em Éfeso, e a partir de Éfeso, Paulo influencia toda a Ásia Menor, plantando as igrejas que hoje nós conhecemos como as 7 igrejas do Apocalipse, ou as 7 igrejas da Ásia Menor. De Éfeso, ele escreve as suas 2 cartas à igreja de Corinto. Agora ele está saindo de Éfeso, rumo a Jerusalém, porque ele havia assumido um compromisso, conforme Gálatas 2:10, de ir para os gentios, mas não se esquecer dos pobres. E agora ele está levantando uma oferta para os pobres da Judeia, porque conforme Atos 18:2, Cláudio, o imperador romano, expulsou os judeus de Roma, e houve uma grande fome e miséria na Judeia, e Paulo está levando uma oferta para os crentes da Judeia. Quando ele está caminhando, ele para na Acaia, sobretudo em Corinto, fica 3 meses em Corinto, e escreve a sua carta mais importante dali, sua carta aos Romanos. E nesta carta ele pede oração para a igreja de Roma, para a viagem que faria a Jerusalém, e o pedido era duplo: primeiro, que ele não fosse morto pelos rebeldes judeus; segundo, que os judeus recebessem de bom grado a oferta que ele estava levando dos crentes gentios. Paulo queria que a igreja fosse abençoada com coisas materiais, porque havia abençoado a igreja gentílica com verdades espirituais. E Paulo estava interessado não apenas em suportar aqueles irmãos financeiramente, mas também costurar a unidade espiritual da igreja. Pois bem, Paulo está de viagem. No meio da viagem ele chega, depois de algumas viagens regionais, no porto de Mileto, manda chamar os presbíteros de Éfeso. No capítulo 20, versículos 22 e 23, Paulo diz assim para eles: meus irmãos, o Espírito Santo me assegura que de cidade em cidade, o que me espera daqui para frente são cadeias e tribulações. Mas em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele embarca em Mileto, vai desembarcar em regiões costeiras dali, até chegar em Cesareia, de Cesareia até chegar em Jerusalém. E ele entrega a oferta, recebido pela igreja, e em seguida ele é preso. Os judeus entram em conspiração para matá-lo. Paulo testemunha em Jerusalém para a multidão sangue sedenta, testemunha para o Sinédrio quer matá-lo, 40 judeus entram em conspiração para matá-lo. E Deus então aparece para ele, Atos 23:11, lá na fortaleza de Antônio em Jerusalém, na prisão, e diz assim: coragem, Paulo, porque assim como você deu testemunho em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma.
A orquestração contra Paulo é descoberta, o sobrinho de Paulo comunica a Paulo, Paulo comunica ao centurião, o centurião comunica ao comandante, o comandante naquela mesma noite usa 470 soldados para tirar Paulo de Jerusalém e levá-lo até Cesareia, quartel-general de Roma, onde estava o governador Félix. E Paulo fica preso ali 2 anos, sendo acusado pelos judeus, até contrata um advogado profissional chamado Tértulo para acusar Paulo. Paulo se defende. Na troca de governo de Félix para Festo, Festo sobe para Jerusalém para uma conversa com o Sinédrio tenta cooptar o governador, corromper o governador, para que mandasse Paulo para Jerusalém, para ser julgado em Jerusalém, porque queriam matá-lo na estrada, e Paulo percebeu que o governador estava inclinado a fazer isso, e disse: não, eu sou cidadão romano, quero ser julgado diante de César, quero ser julgado em Roma. O governador disse: para Roma você quer ir? Para Roma você irá. No dia que Paulo pegou um navio para Roma, porque Deus o queria em Roma, ele enfrenta um naufrágio. Você pode entender isso? Tinha naquele navio 276 presos. Chegou um momento de pânico, de desespero tal, que depois de jogar toda a carga do navio fora, o desânimo e o pânico tomou conta de todos, e eles disseram: nós vamos morrer. Neste momento, o anjo de Deus apareceu para Paulo e disse: coragem, Paulo, ninguém vai morrer. Eu entreguei toda essa gente nas suas mãos, mas vocês vão ter que dar numa ilha. Quando o dia amanheceu, eles avistaram a ilha de Malta. O navio se despedaça todo, mas todos os prisioneiros e tripulação se salva na ilha de Malta, e os malteses os receberam com urbanidade, porque eles estavam molhados, transidos de frio, e montaram a grande fogueira num lugar aberto para aquecê-los, e o único que quis manter a fogueira acesa foi Paulo, que foi catar alguns gravetos para jogar na fogueira, e quando ele pega aqueles gravetos e joga na fogueira, do fogo brota uma víbora e prende na mão do Paulo. Aquela cobra tinha 276 outras opções para morder. Foi morder logo na mão do Paulo. E quando os bárbaros viram aquela cobra presa na mão do Paulo, eles gritaram imediatamente: é um assassino! Tenta se livrar do mar, a justiça não deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer. Não caiu, não inchou, não morreu, mudaram de opinião, é um Deus! Não, não era nem um assassino, nem um Deus, era o servo do Deus Altíssimo. Na verdade, não foi a tempestade que levou o Paulo para a ilha de Malta, foi a mão da providência divina. Porque o pai do prefeito estava doente, e Paulo orou por ele, ele foi curado. Os demais enfermos vieram, Paulo orou por eles, eles foram curados. E agora os bárbaros que não falavam o grego, os malteses, mandaram Paulo para Roma, com todas as suas necessidades supridas. E ele chega em Roma, preso e algemado. Fica 2 anos preso. E é desta prisão que ele vai escrever Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. E na sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: meus irmãos, eu quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Eu não sou prisioneiro de César, eu sou prisioneiro de Cristo, eu sou embaixador em cadeias. Este homem entende uma coisa, que quem dirige a vida dele é Deus. E se você pudesse entrevistá-lo e perguntar: que coisas, Paulo, aconteceram com você, que contribuíram para o progresso do Evangelho, que coisas são essas? Ele iria dizer para nós: olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui preso e açoitado em Filipos, fui escorraçado de Tessalônica, fui enxotado de Bereia, fui chamado de tagarela em Atenas, fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado, mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso. Esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em azar, esse homem não tem medo de olho gordo, esse homem não crê em feitiço, esse homem não tem medo de sexta-feira 13, esse homem sabe que a mão de Deus dirige o destino da sua vida. Porque ele estava preso, ele compartilha em Filipenses 1, a igreja foi mais encorajada a pregar,
Ray Stedman tem um método para o crescimento da igreja que, segundo ele, é infalível. Eu não gosto. Ele diz: quer ver a igreja crescer? Bote os pastores na cadeia. Porque Paulo ficou preso, a igreja se levantou para pregar, com motivações, alguns erradas, é bem verdade, uns por inveja, outros por porfia, outros por ciúmes. O que importa? Se está pregando o evangelho, que a motivação seja errada, ele vai dar conta para Deus. É claro que Paulo não está elogiando quem está pregando heresia, que quem está pregando heresia deve se calar, mas se está pregando o evangelho, ele diz: ainda que a motivação não esteja boa, que me importa, diz ele. Porque Paulo estava preso, diz ele evangelizou toda a guarda pretoriana, bem como os demais. E você pergunta: mas o que é isso, guarda pretoriana? Guarda pretoriana era a guarda pessoal do imperador, era a guarda de elite, de escol. Eram 16 mil soldados que tinham trânsito livre no corredor do palácio. Era gente que tinha influência política no império. E durante 2 anos, em 3 turnos por dia, um soldado de cada lado algemado com Paulo, e Paulo evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles. Depois de 2 anos, a guarda pretoriana estava toda evangelizada. É por isso que a Filipenses 4:22, Paulo escreve assim: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Nero não sabia, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império. Quando as pessoas pensam que estão destruindo a igreja, só podem promovê-la, porque a igreja de Deus é indestrutível. Porque Paulo estava preso e não podia visitar as igrejas. O que ele fez? Começou a escrever cartas. Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Se ele não estivesse preso, talvez nós não teríamos essas joias preciosas na nossa Bíblia. Talvez você pense: meu Deus, a minha vida está de ponta cabeça. Meu Deus, eu não estou entendendo, eu quero ir para a direita, estou indo para a esquerda, eu quero ir para frente, estou indo para trás. O que está acontecendo comigo? Pare, calme. A mão de Deus dirige o seu destino. Dessa primeira prisão, Paulo orou para sair, Paulo pediu oração para sair e saiu. Mas não saiu para se aposentar, não saiu para vestir um pijama, não saiu para deitar numa cadeira de balanço. Ele saiu para visitar as igrejas. Ele deixou Timóteo em Éfeso, deixou Tito na ilha de Creta, foi até Nicópolis, talvez tenha ido até Espanha. Nesse período ele escreve mais 2 cartas, sua carta a Tito, sua primeira carta a Timóteo. Agora preste atenção numa coisa: a política do mundo está mudando. Chega o ano 64, Paulo está solto, e Nero, o imperador, está no trono. Só que esse homem é louco. E o imperador põe fogo na cidade de Roma. E sobe para o alto da torre de Mecenas, vestido de ator, tangendo uma lira, assistindo o espetáculo das chamas, lambendo a capital imperial. 7 noites, 6 dias de incêndio. Quando as chamas apagaram, dos 14 bairros de Roma, 10 deles tinham sido destruídos pelas chamas. Apenas 4 bairros restaram. Desses 4 bairros, 2 deles eram densamente povoados por judeus e cristãos. Nero encontrou um bom álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. Começa uma perseguição brutal e sangrenta. Os crentes são presos, amarrados em postes e queimados vivos, para iluminar as noites de Roma. Os crentes eram enrolados em peles de animais, jogados nas arenas para os cães morderem, para os touros pisarem e para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Um banho de sangue. Nesse tempo, Paulo está solto e procurado como o maior líder do cristianismo, até o dia que ele foi capturado outra vez. Talvez em Troade, na casa de Carpo. Não deu prazo nem de pegar seus objetos pessoais. E agora é jogado numa masmorra fria, úmida, escura, insalubre, na chegada do inverno.
lugar de onde as pessoas só saíam leprosas ou para o martírio. Pois é desta masmorra que ele vai escrever sua última carta, segunda carta a Timóteo. E agora eu peço que você abra o texto lá no começo, quando lemos, para nós encerrarmos. A pergunta é como é que Paulo se sente? Já velho? Todo cheio de cicatrizes? Abandonado? Pobre? Dentro de uma prisão? Sabendo que vai morrer? Eu fico imaginando que se Paulo fosse examinado à luz da teologia da prosperidade, ele seria um fracasso. Um fracasso. Um fracasso. Como é que esse cara se sente? Vamos ver. Primeiro faz uma avaliação do seu passado. Olha o verso 7 comigo. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Todos os verbos estão no passado. Diz, a minha vida não foi de amenidades, não, foi um combate. E eu não abandonei a carreira no meio do caminho, não. Eu completei minha carreira. E eu não negociei a verdade, não. Eu não prostituí meu ministério por causa de lucro, não. Eu guardei a fé. Agora ele vai fazer uma avaliação do seu presente. Olha o verso 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. O que ele está dizendo é o seguinte, não é Roma que vai me matar, não. É eu que vou me entregar. E eu não vou me entregar para Roma, não. Vou me entregar como oferta para o Senhor. E ele usa uma linguagem eufêmica aí para a morte. Ele não usa a palavra a hora da minha morte é chegar, diz o tempo da minha partida. A palavra partida no grego tem 3 significados. Primeiro, significa tirar o fardo das costas de alguém. Sabe o que é morrer para um crente? Apocalipse 14:13 diz que é descansar das suas fadigas. Segundo, significa desatar um bote para que ele atravesse para o outro lado do rio. Sabe o que é morrer para um crente? É atravessar o rio e fazer a última viagem da vida rumo à pátria celestial. Terceiro, significa afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e ir para sua casa permanente. Sabe o que é morrer para um crente? É mudar de endereço, é ir para a casa do Pai. Paulo não está com medo de morrer, porque sabe em quem tem crido e sabe para onde está indo. Terceiro lugar, ele vai fazer uma avaliação agora do seu futuro. Veja o verso 8 comigo. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Paulo está dizendo, eu não estou indo para a guilhotina, eu não estou indo para a espada, eu não estou indo para a sepultura, eu não estou indo para um túmulo gelado, eu estou indo para a presença do Pai, eu estou indo para a presença daquele que vai me coroar com a coroa da justiça. Ele está dizendo o seguinte, não importa se Roma vai me considerar culpado e réu de morte, o que importa é que Jesus, o reto juiz, diante de quem eu e todos vão comparecer, já me justificou e já me declarou sem culpa e já reservou para mim a coroa da justiça. Louvado seja Deus. Mas esse homem, queridos, não é um super-homem, nem é um super-crente. Ele é um homem e ele tem emoções. E ele não tem vergonha de compartilhá-las conosco, ainda que nos portais da morte. E ele vai mostrar para nós os dramas que ele está enfrentando naquela masmorra. E o primeiro drama que ele está enfrentando é o drama da solidão. Olha comigo o verso 9. Procura vir ter comigo depressa. Olha o verso 21. Venha, filho, mas venha antes do inverno. Venha depressa. Olha o verso 11. Quando você vier, Timóteo, traz contigo Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Ah, como eu gosto desse verso. Você se lembra de Atos 15, 37 a 41? Quando ele diz para Barnabé, eu não acho justo levarmos esse moço conosco. Comigo ele não vai. Eu não o quero na minha presença. Ele não serve para andar comigo. Pois agora Paulo, antes de morrer, está dizendo, eu quero esse menino do meu lado.
Eu quero esse menino encostando a cabeça no meu peito. Eu preciso dele. Ele é útil para mim. Paulo está nos ensinando que nunca é tarde para curarmos relacionamentos quebrados, para lidarmos com perdão, para reconhecermos os nossos erros e voltarmos atrás nas nossas palavras e atitudes. Segundo lugar, irmãos, Paulo está dizendo que ele enfrentou o drama do abandono. Olha o verso 10. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Não é fácil lidar com abandono, sobretudo no final da vida. E quando você mais precisa de um ombro amigo, você perceber que aqueles que estiveram com você não estão mais. Alguém já disse que amigo é aquele que chega quando todos já foram embora. Na hora que mais Paulo precisava de Demas, Demas abandonou Paulo. Aliás, Demas só aparece 3 vezes no Novo Testamento. A primeira vez ele é chamado de cooperador. A segunda vez só aparece o nome dele. A terceira vez ele amou o presente século e abandonou. Gente que começa bem, gente que para, gente que retrocede. Terceiro lugar, Paulo está enfrentando aqui o drama da traição. Olha o verso 14 comigo. Alexandre o latueiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Os estudiosos dizem que foi Alexandre o latueiro quem delatou Paulo, culminando na sua segunda prisão e no seu consequente martírio. É gente que apunhala pelas costas, é gente que puxa o tapete, é gente que torce contra o patrimônio, é gente que se alegra com o seu sofrimento. Não é fácil lidar com isso, sobretudo quando você investiu a sua vida na vida desta pessoa. Agora olha comigo o versículo 15, Paulo diz que não foi apenas a oposição a ele, foi a oposição também à mensagem que ele pregava. Tu, Timóteo, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Alexandre perseguiu o pregador e a pregação, o mensageiro e a mensagem. Quarto lugar, Paulo vai lidar com o drama das privações. Olha o verso 13 comigo. Quando você vier, meu filho, traz a capa que deixou em Trode na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Paulo está enfrentando 3 privações aqui, irmãos. A primeira privação é a privação emocional, ele está precisando de gente. Sabe, gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Segundo, privação mental, ele está precisando de ler. Traz os meus livros, os pergaminhos. O que me impressiona é que Paulo sabe que vai morrer e ainda quer estudar. Tem gente que passa a vida inteira sem estudar nada. Terceira privação é privação física. Preste atenção aqui, irmãos. O inverno está chegando. E dentro de uma masmorra é mais frio lá dentro do que fora. E em Roma, temperaturas chegam abaixo de 0. E você sabe que gente mais velha sente mais frio do que gente mais nova. E ele diz em Filemon que ele era velho. E ele diz, meu filho, eu posso morrer de frio antes de morrer degolado. Portanto, quando você vier, traz a minha capa. O que me impressiona é que o maior pastor, o maior missionário, o maior teólogo, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo, não tinha aposentadoria, não tinha casa para morar, não tinha carro para andar, não tinha roupa para vestir, não tinha sequer uma capa surrada para cobrir o seu corpo na hora do inverno. Quantas vezes você e eu reclamamos, murmuramos, tendo casa para morar, tendo cama para dormir, tendo roupa para vestir, tendo comida sobre a mesa. Quinto lugar, ele relata para nós o drama, talvez o maior deles, o drama da ingratidão. Ele diz no verso 16, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. Eu fico imaginando Paulo indo para aquela audiência, talvez pensando, vai ter um exército de crentes lá para me defender.
cara plantou igrejas na Galácia, na Macedônia, na Caia, na Ásia. Milhares de filhos na fé. Quando ele chega na audiência, não tem ninguém para dar uma palavra em favor dele. Você investe a sua vida, você se doa, você se entrega, você abençoa. Na hora de você receber um gesto de carinho, você não encontra. Esse homem fecha as cortinas da vida dele, colhendo ingratidão. Mas preste atenção no verso 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me guardará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Pode faltar a você o apoio dos homens, mas não lhe faltará o apoio de Deus. Pode faltar a você o apoio da terra, mas não lhe faltará o apoio do céu. Eu queria terminar. E o que eu vou dizer agora para você não está no texto. Talvez seja fruto da minha imaginação e do que já li até hoje sobre este fim de Paulo. Mas eu vejo esta cena. Ela está vívida na minha memória. Houve um dia em que o carcereiro de Roma, homem rude e insensível, naquela masmorra suja, úmida, fétida, insalubre, recebe na mesa um pedaço de papel de couro, contendo o nome de um prisioneiro que deveria ser executado naquele dia. Eu vejo esse homem pegando um pesado molho de chaves com uma mão, pegando na outra mão uma tocha de fogo, com pesadas e largas, ele percorre um longo, escuro e frio corredor. Abre uma pesada porta de ferro, entra para dentro daquela masmorra escura, com aquela tocha de fogo na mão, gritando: prisioneiro Paulo! Prisioneiro Paulo! Prisioneiro Paulo! E lá do fundo da masmorra o velho responde: sou eu estou aqui. Ele é algemado, ele é acorrentado, ele é retirado dessa masmorra, levado para o local do patíbulo. O carcereiro lhe pergunta: você quer dizer algumas palavras antes de morrer? Ele diz: eu quero. Talvez o carcereiro pensasse que ele fosse blasfemar, que ele fosse reclamar, que ele fosse mostrar a sua mágoa, a sua revolta, a sua dor. Mas Paulo ergue os olhos aos céus e diz a ele, ao Senhor Jesus: seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Botou a cabeça no cepo, a espada de Roma tosou-lhe a cabeça. Cabeça para um lado, corpo para o outro. Tombou na terra como um mártir. Foi recebido no céu como um príncipe. É este homem que diz para você e para mim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que Deus nos ajude a viver este cristianismo sólido, puro, vivo, maiúsculo, superlativo, para a glória do Senhor. Amém. Vamos orar, queridos. Vamos orar. Bendito seja o teu nome, Senhor, pela vida de Paulo, pelo seu exemplo, pelo seu legado.
Temos vivido tão longe, Senhor, deste modelo, deste homem que imitou a Jesus. Ajuda-nos a seguir por essas mesmas pegadas e a andar contigo em novidade de vida. Fortalece a nossa fé, enche o nosso coração de esperança e firma os nossos passos na rocha, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.